Vamos continuar a desenvolver a nossa aplicação neste projeto final de Xamarin Android em Visual Studio. Recapitulando muito rapidamente, no vídeo anterior ficámos então com a nossa aplicação. Aqui vamos executá-la, aqui vendas. Portanto, temos já aqui na tecla clientes, quando clicamos aparece-nos a lista dos clientes. Temos o adicionar cliente, também já abre o espaço onde nós vamos colocar agora, neste vídeo, a funcionalidade para podermos gravar. Se clicarmos em cancelar, ele regressa aqui à activity anterior e também temos então aqui a possibilidade de fazer um long click e clicar em eliminar. Ainda não temos a opção editar. Se nós não quisermos fazer nada disto, nós podemos clicar aqui fora e automaticamente não fazemos rigorosamente nada. Vamos então aqui parar a nossa aplicação. Eu vou aproveitar para fazer o seguinte, vou desinstalar aqui a aplicação do meu smartphone. Deverão fazer isto com alguma frequência, ok? Para evitar que às vezes haja erros na transferência da nossa aplicação para o interior do smartphone. Ora, o que nós vamos então fazer aqui é, aqui na atividade dos clientes, nós vamos aqui ver como é que temos aqui a nossa atividade. Neste caso temos aqui as duas atividades, temos a atividade clientes e a atividade clientes editar. Ora, onde nós vamos concentrar a nossa atenção agora vai ser aqui neste evento gravar, ok? Então nós vamos aqui fazer simplesmente o seguinte, vamos fechar aqui esta atividade, não precisamos agora dela e, se bem se recordam, eu disse num vídeo anterior que iríamos utilizar esta atividade para duas funções. Neste caso estamos aqui a referir à atividade que está integralmente relacionada com este layout que aqui está, que eu vou aqui rapidamente abrir, e que vai servir para gravar novos clientes ou editar clientes já existentes. Ora, nós ainda não vamos editar os clientes, mas a tecla gravar vai ter que ter essas duas funcionalidades. Portanto, vai ter que ter a funcionalidade para editar ou para gravar. Neste caso, neste vídeo, vamos fazer a gravação de um novo cliente. Mas eu vou já deixar ficar preparada a minha atividade para agir consoante estiver para editar ou adicionar um novo cliente. Então o que eu vou fazer aqui basicamente é o seguinte, eu vou colocar aqui um número inteiro ID cliente e vou colocar uma variável booleana editar que por defeito vai ser igual a false. O que é que significa isto? Esta variável vai servir para eu controlar se a minha aplicação está no modo de gravação de um novo cliente ou no modo de edição. Este ID cliente vai servir posteriormente num dos próximos vídeos para guardar o ID do cliente selecionado. Para quê? Para que quando estivermos a fazer então a atualização dos dados na base de dados, nós possamos dizer que os dados são para atualizar no cliente que tem o ID igual àquele que for atribuído a esta variável. Então vamos aqui entrar dentro deste quadro e verificar que editar vai ser igual a falso. O que é que vai acontecer? Vai acontecer então que vamos gravar um novo cliente. Então, nós vamos ter aqui duas circunstâncias que eu vou já aqui preparar em termos de código com a organização isto em regions. Isto é, if editar, se não for para editar, ok, tenho aqui letras a mais, então o que é que vai acontecer? Vamos ter aqui a gravação de um novo cliente. Caso contrário, else, vamos ter a edição de dados de cliente existente. Okay? Normalmente, e uma vez que eu posso ter aqui um bloco de código bastante grande inserido dentro deste método, o que eu habitualmente costumo fazer, mas isto é apenas uma opção pessoal, é colocar aqui duas estruturas region. E neste caso vou colocar aqui region, ok? E vou colocar aqui novo cliente. Vou passar todo este código que aqui está para o interior deste espaço e depois vou criar aqui outra region, editar cliente, ok? E este código que eu aqui tenho vou copiá-lo aqui para dentro. Qual é a ideia genérica em torno disto? É que eu agora posso colapsar estes dados e tenho aqui as diferentes componentes de atuação deste evento, ok? E portanto, quando eu vou concentrar a minha atenção no código para o novo cliente, eu vou simplesmente abrir aqui este espaço e vou construir aqui os dados. Ora, no entanto, independentemente de eu estar a gravar um novo cliente ou a editar o cliente, há aspectos que eu tenho que verificar aqui
quer para um caso, quer para o outro. O primeiro caso é verificar se os campos estão completos, ok? Neste caso nós temos aqui dois campos, isto é, o nome do cliente e o seu número de telefone. E portanto vamos ter que fazer aqui uma verificação, eu vou colocar aqui, verifica se os campos estão preenchidos. E caso não estejam, nós vamos ter aqui então uma mensagem a dizer tem que preencher os dois campos, ok? Eles vão ser obrigatórios. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui uma condição, if, neste caso é o edit nome cliente, vamos colocar edit nome cliente.text igual a nada, ou edit telefone cliente.text igual a nada, isto é, se pelo menos um destes campos não tiver texto, então o que é que ele vai fazer? Vamos colocar já aqui um return, porque o código não vai avançar, e vai dizer alerta para o facto ser necessário preencher os dois campos. Okay? Então temos aqui uma alert dialog.builder caixa é igual a new alert dialog.builder this, e vamos colocar aqui de informar que houve um erro, neste caso caixa.setTitle erro, ok, caixa.set cancelable igual a true. Ora, por defeito já tem esta funcionalidade, portanto nós nem sequer vamos adicionar aqui nenhum botão, ou então se quisermos podemos adicionar um ok, vamos fazê-lo, neste caso set message, o que nós vamos colocar aqui é preencha todos os campos, ok, o caixa.setPositiveButton vamos colocar ok e não vamos executar nenhum código, porque simplesmente vai permitir que o utilizador possa fechar esta caixa, simplesmente clicando com o dedo fora da caixa ou clicando no botão OK. Então vamos colocar aqui um delegate para rigorosamente nada. Isto é, ele não vai executar nenhum código. E agora vamos fazer aqui o caixa.show e não vamos deixar que o código avance para a criação do novo cliente, ok? Não vamos testar agora o código como está, iremos testá-lo depois quando tivermos mais questões aqui implementadas. O passo seguinte vai ser criar a lista de parâmetros que irão conter então aqui os dados do nosso cliente. E neste caso nós vamos criar aqui a lista de parâmetros que vai poder ser utilizada quer na atualização, quer na inserção de um novo cliente. Então vamos colocar aqui parâmetros e vamos criar aqui uma lista. Neste caso list cl para, melhor, SQL parâmetros é igual a new list parâmetros. Ok? Ora, o que nós vamos fazer agora aqui é muito simplesmente o seguinte. Nós temos 4 parâmetros na nossa tabela de clientes. É o ID cliente, o nome, o telefone e a atualização. O ID cliente, o nome e o telefone, nós vamos ter que definir aqui. A atualização é de definição direta, o que quer dizer que parâmetros.head, e o que é que ele vai adicionar? Um new SQLite parâmetro, e que nós vamos colocar aqui como nome atualização e como valor datetime.now. Este aqui vai ser sempre igual, quer se trate de um novo cliente, quer se trate da edição de um cliente. Vamos ter um parâmetro que vai ser condicionalmente definido, que é o ID cliente, isto é, if, se não estiver a editar algum cliente, então o que nós vamos ter que fazer é ir buscar os dados do cliente que estiver disponível, neste caso o ID disponível. Então para isso nós vamos fazer o seguinte, parâmetros.head, e o que nós vamos colocar aqui é o nome, o new SQLite parâmetro, e o que nós vamos definir agora aqui dentro são os dois valores, ou os dois parâmetros que aqui são necessários. Neste caso o parâmetro string, que é o nome, e o seu valor. Ora, o seu valor vai ser um valor inteiro que vai ser devolvido pela base de dados, utilizando para isso o método que nós criamos aqui no gestor e que se chama buscar ID, ou identificar o ID ou o ID disponível. Ok, é este que aqui está. Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, vamos aqui colocar o nome, ID cliente, ok, e depois vamos colocar CL gestor
ponto, ID disponível. O ID disponível de que tabela? Clientes. E qual é o campo a ir buscar? ID cliente. Ok? E, portanto, vamos ter aqui, com esta implementação, o quê? Vamos verificar o seguinte, ele vai ler aqui esta linha e vai perguntar, estamos a editar algum cliente? Não. Então, se não estamos a editar um cliente, vai buscar o ID que está disponível na base de dados para o novo cliente que vai ser gravado. E ele vai então criar aqui o parâmetro, vai definir o seu nome e vai depois buscar o seu valor através da instrução ID disponível na tabela clientes no campo ID cliente. Portanto, já sabemos que aqui vamos ter o ID cliente disponível. Caso contrário, else, qual vai ser o parâmetro do ID cliente? É o ID cliente que vai ficar aqui guardado quando nós estivermos a editar um cliente, ok? Portanto, eu estou aqui a misturar um bocadinho do código, mas irão ver que depois no final fará todo o sentido. New SQL parâmetro, vamos ter a mesma ID cliente e depois o ID cliente que vem então desta variável que está ali, ok? E que eu nem sequer preciso aqui de iniciar, mas eu posso colocar igual a 0, não há qualquer problema. O importante é que esta variável daqui é que vai controlar se estamos ou não a editar, porque eu poderia definir aqui ID cliente e depois atribuir-lhe um valor, e se o valor estivesse atribuído e o valor não fosse nulo, eu poderia colocar o evento clique do gravar como sendo editar ou não. Mas iríamos confundir aqui tudo isto. Assim é muito mais fácil de ler, portanto, se eu tiver o editar igual a falso, significa que eu estou a adicionar um novo cliente. Ora, faltará apenas aqui no meio colocar o nome e também o telefone. Neste caso, parâmetros.add new, ok, new SQL parâmetro, vamos colocar assim, vamos já aqui preparar até o código para as duas entradas, ok, eu vou copiar e colar, e portanto vamos ter aqui o nome, e neste caso vamos ter o editar, ou edit nome cliente.text, e aqui vamos ter o edit telefone cliente.text. Ok? E à partida temos aqui os nossos parâmetros criados. Avancemos agora aqui para o interior do nosso espaço novo cliente, onde nós vamos fazer a gravação do novo cliente. No entanto, antes de fazermos esta gravação, nós vamos ter que verificar se existe cliente com o mesmo nome. E aqui nós poderíamos perguntar agora, então, mas porquê que eu não faço esta verificação aqui antes disto? Bom, porque o tipo de verificação que vamos fazer vai ser diferente para o novo cliente e para o editar cliente. Isto porquê? Porque eu posso aqui verificar se já existe um cliente que tenha o mesmo nome e dizer, ok, com o mesmo nome não pode gravar, esse cliente já existe. Mas, no entanto, se eu estiver a editar o número de telefone, eu não posso fazer a mesma pesquisa. Porquê? Porque o nome do cliente vai se manter, o que vai ser alterado é o seu número de telefone. Okay? E vamos verificar depois aqui um aspecto mais complexo em termos de estratégia, mas que vão perceber facilmente, é que quando nós estamos a editar um cliente, poderemos estar a editar os dois dados, neste caso o nome e o telefone, mas ao editarmos o nome e o telefone, neste caso principalmente o nome, poderemos estar a atribuir o nome de um outro cliente que já existia. Okay? Mas isso será conteúdo para um próximo vídeo. Lá chegaremos. Vamos então verificar se existe algum cliente com o mesmo nome. Como é que nós vamos fazer isto? Criando uma data table, que agora aqui não existe. Porquê? Porque falta-nos acrescentar aqui um namespace, que eu vou colocar aqui, using system.data. É o namespace que nos permite ter acesso à data table. Então vamos colocar aqui uma data table dados, vai ser igual a... E agora reparem o seguinte, eu vou poder utilizar, eu esqueci-me de colocar aqui o telefone, ok? Eu vou poder utilizar esta lista de parâmetros para fazer uma query à minha base de dados. O que eu vou fazer é o seguinte, clgestor.executeQuery vai procurar o quê? Vai tentar encontrar um cliente já gravado que tenha o mesmo nome, ok? O nome vai ser a nossa referência para não duplicar clientes, ok? Poderemos ter dois clientes diferentes com o mesmo número de telefone, é tranquilo, por exemplo, um casal que tem o mesmo celular, o mesmo
smartphone. Neste caso, vamos utilizar o nome. O nome não pode ser duplicado. Então, vamos fazer o seguinte. Select nome from clientes where nome é igual a nome. Ok? Vamos passar aqui os parâmetros e, portanto, o que ele vai verificar é se há ou não há clientes aqui com o mesmo nome que nós estamos aqui a definir no parâmetro. Ora, o que é que nós vamos ter que verificar agora? Se dados.rows.count, isto é, se houver dados devolvidos for diferente de 0, isto é, se na nossa pesquisa a nossa data table contém uma linha, então significa que foi encontrado um cliente com o mesmo nome. E o que é que ele vai fazer? Vamos fazer aqui uma caixa diálogo.builder, caixa igual a new, ok, isto aqui toda a gente já sabe, caixa.setTitle, erro, ok, podem fazer como bem entenderem, caixa.setMessage, vamos colocar já existe um cliente com o mesmo nome, caixa.setPositiveButton, ok, vírgula delegate, e não vai fazer nada porque é simplesmente para clicar no ok, e o caixa.show. Para impedir que o código avance, vamos fazer aqui um return para que o método termine, ok? E portanto o novo cliente não vai ser gravado, vai apresentar esta mensagem. E finalmente vamos aproveitar já para gravar o novo cliente, porque ultrapassada esta fase significa que estamos prontos para gravar então o novo cliente. E para isso vamos fazer cl gestor.execute non-query. E o que é que nós vamos colocar aqui? Eu vou aqui até separar, vou colocar aqui isto desta forma para ser mais fácil de ler. Vamos colocar aqui, vou puxar aqui para baixo, ok? Insert into clientes, values, e quais são os valores que nós vamos colocar no cliente, id cliente, vou colocar aqui até por diversas linhas, nome, vou fazer uma concatenação para ser mais fácil ler cada um dos campos. Então vamos colocar aqui o telefone, e finalmente vamos colocar a atualização. E aqui vamos fechar o parênteses que vem ali do values. Ok? E à partida o dado vai estar gravado com sucesso. O que é que nós vamos fazer a partir do momento em que o registro é gravado? Bom, vamos simplesmente pedir para fechar a nossa atividade, ok? Não vale a pena estar lá a atividade aberta se nós já inserimos o cliente. Se quisermos adicionar mais um, vamos clicar novamente na atividade anterior no botão adicionar cliente. Ora, neste caso concreto poderemos fazê-lo de duas formas. Nós temos aqui o botão cancelar, podemos pedir para que ele seja executado, ou então podemos simplesmente fazer isto, chegar aqui e fechar a atividade. Neste caso poderemos fazer this.finish, ok? Ou então, alternativamente, poderíamos fazer cmd cancelar cliente e termos aqui, eu penso que temos aqui um evento click. Ah, não temos, ok, já percebi, não temos porque usamos aqui um delegate, quase de certeza. Onde é que está aqui? Está aqui, ok. Se nós tivéssemos criado um método como este cmd gravar cliente click, nós poderíamos evocar a execução deste método. Neste caso, como temos aqui o delegate, temos aqui o finish. Tranquilo, não há qualquer problema. Vamos ter aqui o finish a funcionar. E, portanto, quando chegarmos aqui, a nossa atividade vai ser desligada. O que não vai ficar a acontecer ainda, mas iremos ver nos próximos vídeos, é quando nós regressamos à atividade anterior, fazer uma atualização automática da lista de clientes. Porque quando agora gravarmos um cliente e voltarmos automaticamente à atividade anterior, a lista não vai ser automaticamente atualizada. Okay? Então depois vamos criar dois mecanismos para o fazer. Um automático e outro que nós podemos fazer manualmente. Colocando lá um botãozinho que é o botão de refrescar, clicamos a refrescar e ele refresca a nossa lista. Vamos aqui gravar tudo, vamos executar e ver se não temos erros. Okay? Tudo isto que estivemos aqui a verificar, se correr bem, atenção, significa que nós estivemos a criar imenso código sem testar a nossa aplicação.
Aparentemente, pelo menos em termos de sintaxe, não há erros porque a aplicação foi colocada dentro do smartphone. Mas vamos agora verificar se durante a execução ele vai parar ou não. Portanto, aqui vamos clicar em clientes, vamos adicionar um cliente e vamos testar as verificações. Neste caso vamos testar já aqui, quando clicamos no gravar cliente, se ele vai verificar este bloco que aqui está. Então como é que nós vamos fazer? Vamos aqui clicar em gravar e ele vai dizer erro, preencha todos os campos. Vamos só colocar dados aqui no nome do cliente. E vamos clicar em gravar. Ok, comportamento correto porque falta o telefone. Vamos clicar aqui fora, vamos eliminar este texto que aqui está. Ok, vamos aqui colocar o texto lá atrás, o cursor, vamos aqui eliminar isto, vamos fazer aqui delete. Vamos colocar aqui apenas o telefone, ok, vamos colocar aqui alguns números, vamos clicar em gravar e erro, preencha todos os campos. Portanto, tudo tranquilo. Vamos fazer aqui cancelar e vamos clicar novamente em adicionar. Vamos colocar aqui Fernando e vamos gravar este cliente, ok? E vamos colocar aqui o telefone, 1, 2, 3, 4, ok, gravar, ok? Ups, há aqui um problema, ele diz insufficient parameters supplied to the command. Vamos fazer aqui um break e vamos verificar o que é que aconteceu. E quando nós fazemos o break, ele automaticamente vai abrir o local ou o método onde houve um problema. Ora, nós temos aqui, vamos verificar aqui o que é que acontece. Neste caso, ele está aqui a identificar, eu já descobri qual é o erro, ele está aqui a identificar que há aqui um erro na execução deste método execute non-query. E reparem que este método não tem a assinatura dos parâmetros. Ora, então, mas eu queria executar o non-query que tem os parâmetros. O que é que aconteceu? Porquê é que ele está a disparar este? Porque, de facto, o que acontece aqui é que eu, na minha atividade, quando dou a instrução para inserir aqui o insert os dados dentro da minha atividade, eu esqueci-me de definir que aqui há uma lista de parâmetros. Então eu vou puxar aqui atrás e vou colocar aqui e agora vou definir então o segundo parâmetro, que é uma lista de parâmetros, ok? Parâmetros. E com isto eu vou passar a informação que tenho aqui guardada nesta lista. Vamos então testar novamente. Obviamente já não vamos fazer aquelas verificações todas que eu estive a fazer inicialmente. Vamos clicar aqui em clientes, adicionar clientes, Fernando, e vamos colocar aqui 1, 2, 3, ok, gravar, ok, e como tiveram a ocasião de verificar, não aconteceu nenhum erro e a nossa atividade fechou. Como eu tive a ocasião de dizer também, automaticamente a nossa lista não foi refrescada. Vamos ir a resolver isso num dos próximos vídeos. Mas se eu agora voltar aqui atrás e voltar a clientes, eu já vou ter o Fernando aqui. Vamos muito rapidamente verificar se ele vai permitir gravar outro cliente com o nome Fernando. Vamos clicar aqui em adicionar, vamos colocar aqui Fernando e com outro número de telefone qualquer. Okay? Vamos clicar em gravar e ele vai dizer erro, já existe um cliente com o mesmo nome. Okay? E portanto temos de uma forma geral esta primeira funcionalidade da nossa atividade de edição e gravação de cliente feita. Ele aqui tem editar e eliminar cliente, eu vou já corrigir aquela expressão que ali está. Se já tinham dado conta dela, eu peço desculpa, só agora é que eu dei conta mesmo da existência daquele erro. Neste caso não é editar e eliminar cliente, mas é editar, adicionar cliente. Então nós vamos aqui editar o texto. Vamos colocar assim, adicionar, ok, editar cliente. Ok, e agora está melhor, vamos gravar, vamos fechar e já sabemos então que a nossa aplicação está a funcionar no que diz respeito à gravação de dados de um novo cliente. No próximo vídeo vamos, como é óbvio, dar continuidade ao desenvolvimento da nossa aplicação. Se você gosta de linguagens de programação, multimédia e aprender a trabalhar com software, subscreva este canal, coloque um like neste vídeo, deixe o seu comentário porque vai ter vídeos novos todos os dias.